Oi, pessoal, boa noite para vocês. Então, hoje eu resolvi dar uma passadinha aqui rapidinha para trazer para vocês um assunto que tá aparecendo bastante aqui para mim no meu estúdio, lá onde eu atendo. E aí eu resolvi trazer esse caso aqui para vocês. Vai ser uma live super rápida, só para mim comentar esse assunto. Que seria o seguinte: a sobrancelha ficou vermelha, o que fazer? Né? Qual que é a atitude, qual que é a tua melhor opção? Eu sempre, quando eu faço esse tipo de... atendo esse tipo de procedimento, a primeira coisa eu peço para fazer uma avaliação da cliente, converso muito com ela, qual é o objetivo, o que incomoda mais a cliente olhando aquele procedimento antigo. E a primeira coisa que eu já indico para minha cliente é que ela faça uma remoção, uma despigmentação dessa sobrancelha avermelhada. Mas para quem ainda não sabe, aí o meu primo vai participar da live, isso aí, presta atenção. Então, assim, ficou vermelho, o que você vai fazer? Então, a primeira coisa que eu indico vai fazer uma remoção, uma despigmentação dessa sobrancelha. Mas eu já aviso que uma sobrancelha vermelha para despigmentar, ela leva muito mais tempo do que uma sobrancelha que tem uma tonalidade mais escura. Então, desde fazer uma despigmentação química ou até a laser, a sobrancelha vermelha, ela demora um pouquinho mais para despigmentar, leva mais sessões e mais tempo para você chegar no objetivo que você quer. E também tem alguns casos em que a sobrancelha não tem um formato muito ruim, um designer muito ruim, que você consegue adaptar e fazer um novo desenho por cima. Então, tem como você desenvolver alguma técnica. Eu vou colocar aqui para vocês um caso de uma cliente que eu atendi numa outra cidade onde eu vou trabalhar, tá? Eu trabalho em várias cidades e essa cliente, ela tinha uma sobrancelha antiga, que ela já tinha feito há alguns anos, e com outro profissional, né? E ela também não gostava do desenho porque ficou muito larga pro rosto dela. E também a coloração ficou avermelhada, tava super avermelhada a sobrancelha dela. Então, o primeiro passo eu indiquei para ela foi a despigmentação. Mas como eu comentei com ela que iria levar algumas sessões para despigmentar e ela já não estava mais se sentindo bem com aquela cor de sobrancelha, então ela preferiu que já fazer um procedimento novo por cima e ela pediu assim para mim: Paty, tem como você diminuir a minha sobrancelha? Eu falei assim: olha, eu posso até tentar fazer um novo desenho por cima, ver o que a gente consegue fazer, né? E você vai avaliar, se você vê que ficou bom, a gente pode tentar fazer o procedimento, caso você ache que não, que você queira fazer uma despigmentação, aí a gente espera. Então aí eu fiz um novo desenho para ela, né? Fiz as medições, fiz um novo desenho para ela, ela gostou e chegamos na hora de escolher uma técnica. Se eu fosse fazer a técnica fio a fio nela, não iria fazer a cobertura total daquele procedimento antigo que ela tinha. Então teria que ser fios ou sombra. Mas mesmo assim, o fio não ia ficar tão nítido. Então eu até sugeri para ela: olha, eu acho que até uma shadow ficaria melhor no teu caso, que a gente conseguiria dar uma naturalidade melhor para tua sobrancelha. E como ela também tinha muito pouco pelo na sobrancelha, também ia ficar muito difícil de fazer aquela cobertura. Então a gente fez uma técnica shadow nela e eu usei um tom de marrom neutro, até para que ela era clarinha, tinha luzes no cabelo, então ela era loira. Eu não poderia colocar uma coloração muito escura, então a gente optou por um marrom mais claro. E eu fiz a técnica shadow nela, consegui dar um efeito óptico, como se ficasse menor a sobrancelha, ficasse mais fina do que era. Então vocês podem ver aí pelo desenho, ficou mais fina. E quando se fizer a cicatrização total da sobrancelha, ela vai ficar mais natural ainda, essa cor vai degradar um pouquinho mais, vai ficar um marrom mais clarinho, vai ter a cobertura total do procedimento antigo dela.
Então foi a melhor opção que a gente teve para ela e ela ficou muito feliz e satisfeita. Então, se você tem uma sobrancelha vermelha, essa sobrancelha provavelmente foi utilizada um pigmento inorgânico, aonde quando acontece a degradação dele, ele vai para um tom de ferrugem, um tom terroso, o tom avermelhado. Então, você vai ter que fazer ou a despigmentação ou algum procedimento que cubra total a tua sobrancelha. Porque se você fazer só um fio a fio, ele vai ficar aquele fundinho ainda, porque você vai fazer um fio, tem o espaçamento, um fio, o espaçamento. Então, a melhor técnica seria fios e sombra, ou só a técnica Shadow, que já trabalha a sombra. Então, esse é um caso que eu quis trazer aqui para vocês rapidinho, tá? Só alguns minutinhos mesmo, só para vocês conhecerem o que a gente tem, que a gente tem essa possibilidade de melhorar um procedimento antigo, dando uma melhorando a autoestima das nossas clientes, né? E isso aí eu trabalho bastante no meu estúdio, eu atendo muitas pessoas com procedimentos antigos. Não consigo resolver todos os casos, mas a maioria eu consigo trazer um bom resultado para as nossas clientes. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar essa live salva lá no meu IGTV para vocês acompanharem, quem perdeu desde o comecinho, né? E é uma opção para você, se você tem essa sobrancelha com coloração avermelhada ou você conhece alguém que tem uma coloração avermelhada, você pode indicar para ela, olha, eu ouvi a Paty falar sobre isso e ela pode te ajudar a fazer uma avaliação e te indicar o melhor procedimento que você deve fazer. Tá ok? Então, eu queria agradecer quem participou, hoje foi bem rapidinho. Quem perdeu pode estar assistindo lá que eu vou deixar salva, tá bom? Muito obrigada, gente, boa noite para vocês e bom domingo. Até!